Olá, olá, seja muito bem-vindo à nossa revisão. Vamos fazer uma revisãozinha para a sua prova de exponencial e logaritmos, você aluno do primeiro ano. O que a gente tem que lembrar de exponencial, o que a gente tem que lembrar de logaritmos para conseguir fazer provinha, né, desses assuntos. São assuntos que a galera tem uma certa dificuldade. Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala de exponencial, a gente está falando de um expoente que varia, né? Então a exponencial ela é basicamente o quê? Eu gosto de trabalhar com aquela lei de formação PT, P0, taxa e tempo, já pensando na função exponencial. Esse P0 é o valor inicial, essa taxa é por quanto eu multiplico, que acontece com o meu valor, e esse t a cada quanto tempo. Então a exponencial é basicamente isso. Aí a gente tem uma modalidade da exponencial que é a equação exponencial. Na equação exponencial, vamos lembrar o que acontece? A gente tem que levar os dois lados para ter a mesma base e trabalhar apenas com o expoente que vai ser diferente, certo? Então o que acontece? Eu tenho lá, por exemplo, 4 elevado a x mais 2, que é igual a 64. O que eu faço aqui? Eu deixo esse lado para virar 2, então vai ser 2 elevado a 2, certo? Veja que eu multipliquei o meu expoente todo por 2, né, porque é 2 ao quadrado. E do outro lado eu deixo 2 à sexta. Bom, as bases já são iguais, eu trabalho só com os expoentes. Se 2x mais 4 tem que ser igual a 6, 2x vai ser igual a 2 e x vai ser igual a 1. Está resolvida a minha equação exponencial. Então, a equação exponencial a gente consegue resolver igualando as bases, né, que a gente tem. Um exemplo bom pra caramba disso é essa questão de número 1. Veja bem, essa questão de número 1, a gente consegue resolver ela por equação exponencial. Ela fica bem tranquila de resolver por equação exponencial. Olha que legal. Ele me deu uma equação, né? Uma lei de formação aqui, ó, que fala da desintegração de uma certa substância. E ele me perguntou lá no comando de questão quanto tempo, ó que legal, quanto tempo leva para uma amostra de 256 gramas ser reduzida a 32 gramas. Veja bem, o que eu vou fazer? É a mesma coisa que a gente trabalhar com PT, P0, taxa e tempo. Então, eu vou dizer assim, ó, eu quero que a massa, que é igual a C vezes 4 elevado a menos 0,125T, certo? Eu quero que essa massa se torne 32. A inicial, 256. Multiplicado por 4 elevado a menos 0,125T. O que eu gosto de fazer aqui? Eu vou deixar tudo na base 2. Então, esse 32 é 2 à quinta, esse 256 é 2 à oitava, tranquilo? E esse 4 é 2 ao quadrado. Esse quadrado vai multiplicar menos 0,125T. Tudo bem? A gente já faz aí bonitinho. Então, isso aqui igual e aqui multiplicando. Certo? Bom, se eu pegar esse camarada e passar dividindo, vai ficar 2 à quinta em cima, dividido por 2 à 8 embaixo, é só subtrair 5 e 8. Né? Então, aqui vai ficar 2 elevado a menos 3 e do outro lado, 2 elevado a menos 0,25 ou 0,250T. Ó, a gente já tem os dois lados com a mesma base. Basta a gente trabalhar agora com os expoentes. Então, eu tenho menos 0,25t, que é a mesma coisa que t sobre 4, que é igual a 3. Tá claro isso? Os negativos dos dois lados eu multipliquei por menos 1, aqui deu positivo e positivo, e 0,25t é a mesma coisa que t sobre 4. Então, aqui, ó, o t vai ser igual a 12. Tudo bem? Então, resposta do primeiro exercício, 12 horas. Tranquilo? Então é isso que eu acabei de te mostrar. A equação exponencial, deixar os dois lados na mesma base. Questão de número 2 dessa nossa revisãozinha. Veja bem, ó. Na questão de número 2, ele falou que eu tenho um ponto que é a interseção dos gráficos. Então, destaque aqui para interseção dos gráficos. Esse ponto ele pertence aos dois ao mesmo tempo. Então, esse ponto ele pertence a f de x e também a g de x. O que a gente faria? Ué, esse ponto é onde f tem de ser igual a g. Concorda comigo? Se f tem de ser igual a g, então 2 elevado a x menos 8 tem de ser igual a 1 sobre 2 elevado a x menos 4. Tá claro isso? Bom, o que eu faria? Esse 8 ele pode ir somando para lá e esse camarada vai vir para cá, só que ele não precisa vir assim. Ele pode vir como 2 elevado a menos x. Ou assim também, não tem problema nenhum. Então, vou deixar ele assim.
2 elevado a x menos 1 sobre 2 elevado a x, certo? Que é igual a 8 menos 4, 4, beleza? Aqui, eu vou colocar o 2 elevado a x como evidência. Na hora que eu colocar o 2 elevado a x como evidência, ele vai multiplicar 1 menos meio. Concorda comigo? Desse jeitinho aqui, ó. 1 menos meio. Na verdade, esse 2 elevado a x aqui, ó, se a gente transformar, ele vai ficar mais fácil. Eu ia deixar assim, mas vou transformar. Ó, na hora de transformar, 2 elevado a menos x. Porque era uma fração, né? Eu inverti, então fica desse jeito. E eu ainda posso colocar do outro lado lá o 4 ou 2 ao quadrado, certo? Aqui, a gente pode até aplicar logaritmo dos dois lados, percebe? Porque se eu aplico o logaritmo dos dois lados, ele me facilita um pouquinho a vida, né? Aqui a gente precisa arrumar um jeito desse lado aqui, ó. Eu preciso arrumar um jeito de deixar tudo numa mesma base, para que eu consiga jogar log para um lado e log para o outro também. O que a gente pode pensar? Já sei como é que eu vou facilitar isso para você. Ó, eu vou deixar como se fosse assim, ó, 2 elevado a x, eu vou dizer que vale a, beleza? E aí, eu vou, em vez de escrever 2 elevado a x, vai ficar a menos 1 sobre a, que é igual a 4. Sabe por quê? Porque aí eu vou multiplicar tudo por a. Eu vou pegar esse a, passar multiplicando para cá, passar multiplicando para lá. Vai ficar assim, ó, a quadrado menos 1, que é igual a 4a. O Gui vai virar uma equação de segundo grau? Pode ser que sim. Vai ficar a quadrado menos 4a menos 1 é igual a 0. Preciso resolver a equação de segundo grau? Claro que sim, né? Claro que sim. Vamos fazer lá, ó. O delta vai ser b quadrado menos 4ac. Então vai ficar mais 4. O delta deu raiz de 20. Raiz de 20 é a mesma coisa que 2 raiz de 5. Tudo bem? Aí o a vai ser menos b, 4, mais ou menos a raiz de delta, né, que é 2 raiz de 5, dividido por 2 vezes a. Eu posso fazer a divisão, e aí eu tenho aqui, ó, um a1, que vai ser 2 mais raiz de 5, tudo bem? E um a2, que vai ser 2 menos raiz de 5. Eu tenho a1 e tenho a2. A careca tampou aqui, mas já liberei. Fechou? Bom, eu estou trabalhando aqui, ó, com 2 elevado a x é igual a a. Então, 2 elevado a x pode ser igual a esse resultado e a esse resultado. Esse resultado aqui não pode. Por que não pode, Gui? Porque ele é negativo, né? Se você trabalhar aqui, ó, se você trabalhar com a raiz de 5... Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre esse resultado aqui não pode, o que não pode ir porque negativo, Eu né? não Se você chamei a trabalhar Siri. com... Hora nenhuma eu chamei a Siri, velho. Vamos voltar lá. A Siri no meio do vídeo é ótimo. Então, o que a gente tem? Esse resultado é negativo, beleza? Então, a gente vai ter que 2 elevado a x é igual a 2 mais raiz de 5, beleza? O que a gente pode fazer? Eu posso transformar isso direto em logaritmo. Lembra, log de a na base b é igual a x. Então, eu faço aqui, ó, o log de 2 mais raiz de 5 na base 2 é igual a x. Percebe? Ou você pode também jogar o log dos dois lados, mas assim fica mais direto, fica mais fácil. Então vai ficar log de 2 mais raiz de 5 na base 2 e a gente marca a letra A para esse exercício. É um exercício trabalhoso, é um exercício mais complicado, né? Mas esse exercício ele não está aqui porque ele vai ser super parecido na prova, que vai ser o mesmo nível, não. Ele está aqui para você trabalhar o quê? A possibilidade de você igualar funções exponenciais e ter que trabalhar com isso aqui, ó. Isso que a gente fez aqui é um processo muito importante, que é a chamada troca de variável, tá? Troca de variável, que facilita muito a nossa vida. Tranquilo? Agora, vamos dar uma revisadinha aqui, ó. Eu estava falando com você de exponencial, de equação exponencial. Agora vamos dar uma revisada aqui nos logaritmos e nas propriedades dos logaritmos. O logaritmo a gente tem a definição, certo? A definição do logaritmo, que é log de a na base b, que é igual a x, e a definição faz aquele eleva iguala rodando log. Então, como é que vai ficar? b elevado a x é igual a, certo?
Fica desse jeito a definição. E a gente tem as propriedades. Lembra, são 4 propriedades. A gente diz que se está multiplicando no logaritmando, sai somando na mesma base, certo? Se está dividindo no logaritmando, sai subtraindo na mesma base. Se o cara está trepado, cai. Se está caído, trepa. O de cima sobe, e o de baixo desce na mesma base que se repete. Então, olha lá. Log de A, log de B embaixo e uma base x que a gente pode escolher ou pegar no exercício. Tudo bem? Então, teoricamente, né, como se fosse uma colinha para você, o que você tem que lembrar de definição e de propriedade de logaritmo é isso. Ponto. É isso. E aí vamos aplicar essas propriedades aqui, ó, nesse exercício 3. O exercício 3 é um exercício super trabalhoso, mas ele está aqui só para a gente lembrar como que a gente aplica as propriedades. Vamos fazer juntos? Dá uma olhada, ó. No 3, ele falou log de 2 é 0,3 e o log de 3 é 0,5. Lembra? O log de 3, na verdade, é 0,48. Ele colocou 0,5 para a gente aproximar, né? Aí ele perguntou quanto que é o log de 0,72 dividido por log de 5. Vamos lá. O log de 0,0072 é a mesma coisa que o log de 72 dividido pelo log de 10.000. Tudo bem? 10.000 que tem 4 casas decimais, né? Então, é basicamente isso. Na verdade, aqui é log de 72 sobre 10.000. Desculpa eu pelo log lá embaixo. Porque aí isso vai virar log de 72 menos o log de 10.000. Aí vai virar uma subtração. Esse 72 eu consigo fatorá-lo. Ele é 8 vezes 9, não é? Se ele é 8 vezes 9, esse camarada é o log de 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2, menos o log de 10.000, que é 10 a quarta. Beleza? Tudo isso na base qual? 10, que foi a base que ele me deu. Veja, esse camarada está trepado e esse camarada também. Mas antes eu tenho uma multiplicação. Se está multiplicando, soma. Então, log de 2 elevado a 3 mais log de 3 elevado a 2 menos log de 10 elevado a quarta. Tudo bem? Desse passo aqui, eu vou derrubar todos os expoentes. Então, esse cai e esse cai. Tudo cai. E como é que vai ficar? Vai ficar 3 log de 2 mais 2 log de 3 menos 4 log de 10. Menos 4 log de 10. Tá claro? Aí o que vai acontecer? 3 log de 2, 0,9. 2 log de 3, 1. E 4 log de 10 vai dar 4. Tudo bem? Então é 1,9 menos 4. Vai dar menos 2,1. A parte de cima. E a parte de baixo deu o quê? Ó, a parte de baixo é o log de 5. Concorda comigo? A parte de baixo é o log de 5. E o log de 5 é quanto? Log de 5 é igual a 0,7. E eu tinha que saber isso? Sim. Log de 2, de 3, de 5 a gente memorizou. Como ele falou que o log de 2 é 0,3, o log de 5 a gente consegue automaticamente saber que é o resto, né? É o que sobra. Então ficaria, ó, na expressão original, menos 2,1 dividido por 0,7. Espera aí. Menos 2,1 dividido por 0,7 é 21 dividido por 7. Vai dar menos 3. E a gente marca a letra A para essa questão de número 3. Então, essa questão de número 3, ela revisa as propriedades de logaritmo, beleza? Tudo que é propriedade de logaritmo é importante a gente saber, a gente treinar, a gente saber aplicar e trabalhar com elas, ok? Tranquilo? Deu para entender essa questãozinha? Estou aqui apagando as resoluções para a gente passar para a questão de número 4. Questão de número 4, né? Que ele colocou aí para nós. Veja, a questão de número 4 a gente consegue aplicar, eu até coloquei no exercício, né? Ó, dica, pode fazer somente com a teoria. Ele colocou uma baita enrolação de texto, parará, deu fórmula para calcular a magnitude de um terremoto, né? Nossa, falou. O que a gente pode pensar? Como eu coloquei aqui a sugestão, eu posso fazer só com teoria. O que ele quer que eu faça? Ele quer que eu compare, né, a intensidade, a energia liberada por um terremoto de magnitude 7 e o terremoto de magnitude 3, certo? Espera aí, terremoto de magnitude 3 e terremoto de magnitude 7, com essa formulinha. Então, o que eu faria? Ó, ele falou
que ele quer saber justamente a relação entre esses dois terremotos. Basta a gente pegar, então, essas magnitudes que ele falou e substituir. Então, ó, vou fazer uma substituição aqui, ó. Log de E na base 10, que é igual a K mais 3 sobre 2 vezes 10. Vezes 10 não, vezes 7, né? Que é a primeira magnitude. Beleza? Vou fazer teoria, vou fazer só definição. Vou pegar o 10 e jogar para cá. Então, o E, vou chamar de E1, vai ser 10 elevado a K mais 3 sobre 2 vezes 7. Tudo bem? Que vai ficar o quê? 21 sobre 2, né? Essa parte aqui, ó, se você quiser, você pode operar. Aqui, ó, K mais 21 sobre 2. No outro, eu vou ter o log de E na base 10, que é igual a K mais 3 sobre 2 vezes 3. Tá claro? E aí, o que vai acontecer? Eu vou passar esse 10 para lá, elevando, e o E, que eu vou chamar de E2, vai ser 10 elevado a K mais 9 sobre 2. Beleza? Agora, olha que interessante. A diferença que eu tenho aqui, se eu fizer um sobre o outro, né? Eu vou fazer o E1 sobre o E2. Então, ficaria assim, ó. 10 elevado a K mais 21 sobre 2, dividido por 10 elevado a K mais 9 sobre 2. Veja, 10 elevado a K, 10 elevado a K não muda nada. 10 elevado a 21 sobre 2, 10 elevado a 9 sobre 2, se você fizer a diferença desses dois caras, vai dar 12 sobre 2, ou seja, vai dar 6. Então, a razão que eu tenho aqui é 10 elevado a sexta, é a letra E. Tudo bem? Então é uma questão de você realmente aplicar a teoria, de você aplicar a definição do logaritmo, só para você elevar. Elevou, dá para a gente resolver de boa, tranquilo? E a questão de número 5. Questão número 5, para mim, é a mais fácil de todas, tá? Gui, você tá zoando. Não, tô zoando não. Ela é bem de boa mesmo. Ele pergunta quanto tempo leva para que a árvore atinja uma altura de 28 metros. Só que ele me deu a função bonitinha, ó lá. H é 26 mais log de 1,5t na base 3. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar a altura e substituir por 28. 28 é igual a 26 mais log de 1,5t na base 3. Bom, peraí. Eu vou pegar esse 26, passar para lá subtraindo. 28 menos 26, 2, que é igual a log de 1,5t na base 3. Aplica a definição, só aplicar a definição. Então aqui, ó, esse 3 vai elevar o 2 e vai igualar, né? O eleva, iguala, roda o logaritmo, né? Vai ficar 3 elevado a 2, 9, que é igual a 1,5t. Então, t é 9 dividido por 1,5 dá 6. A gente marca a letra E aqui para a questão de número 5. Deu para entender essas 5 questõezinhas? Elas são muito importantes para você lá na sua prova, ok? Então fizemos aí as questões, aplicação de propriedades, de definição, vimos equação exponencial, vimos função exponencial, vimos igualando, né, as funções exponenciais. Então, tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, pode me comentar aqui embaixo que eu vou te respondendo também. Beleza? Abraço, um beijo, um queijo, boa prova para você.